Pessoal, vou fazer um breve comentário aqui sobre uma notícia publicada hoje no jornal Valor Econômico, de um painel que o jornal fez, do qual participou Marcos Lisboa, presidente do INSPER, e no qual ele diz que a tributação de heranças e dividendos, apesar de ter muito apelo popular, não vai resolver o problema fiscal do país. Isso é um assunto muito difícil. É até raro que pessoas públicas tenham coragem, como o Marcos Lisboa teve, de tocar nesse vespeiro, vamos dizer assim. A inveja é um sentimento negativo muito forte. Nós temos alguns sentimentos negativos aí que provocam evoluções, como raiva, como medo, e a inveja é uma delas, não é? Os políticos sabem disso e em matéria tributária costumam usar a inveja como um princípio para aprovar medidas que sejam do gosto da população, e a população cai como pato nesse tipo de conversa, não é? Bom, inveja em que sentido? Tributar as heranças e os dividendos, que são a remuneração que as pessoas pagam para os titulares de investimentos em empresas, né, para os seus sócios. Tributar os mais ricos é uma coisa que é do agrado da maioria da população, com certeza. A maioria da população não tem consciência plena dos problemas que geram pobreza, né? E aí são vários de ordem pessoal e até mesmo econômica de um país que não consegue gerar oportunidades para todo mundo, e acredita que num jogo de soma zero, onde se o cidadão está pobre é porque alguém está rico às custas dele. A influência marxista no Brasil também, com essa história de dialética entre pobres e ricos, promove há muitos anos no Brasil esse tipo de ideia que está aí no inconsciente das pessoas e que favorece a aprovação de ideias como essa da tributação dos mais ricos. Bom, a tributação dos mais ricos tem um problema muito sério. Os países competem entre si. Então, o Brasil apresenta uma carga tributária no montante tal, e outros países cobram muito menos. Outros países oferecem condições também melhores em termos de segurança, de saúde, de educação para as pessoas, e a questão é justamente essa. Se a carga tributária no Brasil ficar insuportável para os mais ricos, eles vão embora daqui. Os mais ricos têm uma capacidade maior de mudança, têm maior mobilidade. Muitos deles já têm casas na Flórida, na Itália, em Portugal, e o que falta, de repente, para essas pessoas desistirem do Brasil definitivamente, e muitas estão indo embora, já estão indo embora, de repente a gota d'água vai ser uma coisa como essa, tributação de dividendos e heranças. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Países competem entre si e a carga tributária é um fator de decisão para jogadores racionais como os mais ricos são. Racionais e bem informados. Com dinheiro para fazer o que quiser. Essa é uma coisa. Em segundo lugar, a carga tributária no Brasil já é 36% do PIB. É objetivamente muito pesada. 36% do que a sociedade produz, mais que um terço, portanto, é transferido pela sociedade para o Estado na forma de tributos. Mas não é só isso. O Brasil não consegue pagar suas contas com os 36% que arrecada. Vem aí nos últimos anos o Brasil fechando as contas públicas com 10% de déficit. E esse déficit é pago de que forma? Não é pago hoje, porque não há dinheiro para isso. O governo tem que emitir títulos públicos, tomar empréstimo da sociedade, no caso, títulos públicos vendidos no Brasil, para que um dia esses 10% sejam pagos. Mas esses 10% já foram gastos. Então, 36% de tributos são gastos pelo Estado, mais 10% do PIB, 36% do PIB já é gasto pelo Estado, na forma de tributos arrecadados. Mais 10% são refinanciados. 46%. 46% de tudo que a sociedade produz é transferido para o Estado hoje. Aonde isso vai parar? No 100%? Na Coreia do Norte? 99%? Então, o Marcos Lisboa tem razão nisso.
Não adianta mais aumentar tributos. Nós vamos tirar mais dinheiro da sociedade para entregar na mão do Estado para fazer o quê? Para gastar bem como está gastando? Não é? Então, objetivamente, é um problema já a carga tributária que nós temos e esse cenário não pode ser agravado. Uma terceira coisa, é uma ideia falsa imaginar que os ricos têm interesses completamente antagônicos com a sociedade. Isso não é verdade. Os mais ricos investem, eles compram, eles contratam. Quando um empresário, por exemplo, coloca um produto no mercado, duas pessoas pelo menos, tomam benefícios com essa operação de compra e venda. Quem compra e quem vende. É uma falácia imaginar que somente o empresário que vende e ganha dinheiro com isso tira proveito ao oferecer bens ao mercado. Não é verdade isso. Os empresários também, mesmo agindo egoisticamente, distribuem bem-estar para a sociedade. A importância dos empreendedores, das pessoas que têm ideias novas, que têm coragem de tirar dinheiro do colchão para investir, é crucial. Nós não podemos tirar do país esse tipo de gente, entendeu? Ou vamos ficar nós aqui, com os ricos morando num país muito melhor do que o nosso, né, fazendo uma escolha finalmente racional. Vamos ficar nós aqui na base da economia de escambo, eu advogando para o feirante e em troca desse tipo de serviço ele me entrega cenouras. O médico, um dentista trata os dentes de um advogado e o advogado cobra os clientes dele. Vai ser assim? Nós vamos voltar para a economia de escambo, para a idade da pedra? É isso que a gente vai fazer? Se a gente criar um ambiente mais hostil para os mais ricos, é isso que vai acontecer. Todos eles vão pegar o seu dinheiro e vão sair do país. Bom, aqui no Brasil, inclusive, a gente já tem um cenário como esse. O imposto sobre heranças, que é um imposto estadual, chamado ITCMD, é cobrado em 8% em alguns estados e 4% em outros. O que está acontecendo? As pessoas estão fazendo planejamentos tributários para não morrerem nos estados que cobram 8%, e com isso deixar mais recursos para suas famílias. Com isso, o que acaba acontecendo? A resposta arrecadatória acaba não sendo boa, e você espanta do seu estado as pessoas que têm dinheiro, os empreendedores, os investidores, não é? Bom, isso, né, não vai acabar bem. Os estados que tiverem juízo vão mudar isso. Então é isso, é um comentário válido a respeito desse assunto. Existe um movimento muito forte, acho que quase todos os candidatos aprovam a tributação de dividendos e a tributação de herança, usando esse argumento da inveja e sem aprofundar nas consequências disso. Os mais ricos também são jogadores nacionais. Não adianta você calcular a arrecadação com os números de hoje, porque assim que a tributação for criada, eles vão reagir ao aumento de tributos e vão tomar decisões sobre isso. Houve a criação do superimposto de renda na França, cobrado de artistas, de desportistas e de executivos, que provocou fuga de pessoas lá da França. E o governo francês teve que voltar atrás e reduzir a alíquota do superimposto de renda, que chegava a 85%. Você imagina? Você vai entregar 85% do que você produz para o Estado? Quem vai querer trabalhar num país como esse? É para isso que nós vamos caminhar, então? Outra questão muito importante. A tributação dos dividendos nada mais é do que uma tributação indireta do lucro da pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? O empresário coloca dinheiro numa empresa esperando um retorno qualquer, de 1%, 2%, 3%, 5% ao mês, o que ele acha justo. Se esse retorno não vier, ele vai gastar o dinheiro dele com outra coisa, vai fechar a empresa, vai demitir os empregados. Então, se a tributação da pessoa jurídica no Brasil, que hoje é de 34%, for agravada com a tributação dos dividendos pagos pela pessoa física, dos empresários, eles vão juntar a tributação da pessoa jurídica com a tributação dos dividendos e vão ver qual é o líquido que vai ser entregue para eles na forma de retorno do investimento aplicado na empresa. Se você reduz esse retorno, qual é o efeito que vai ser provocado? Menos investimento nas empresas, mais desemprego, mais desindustrialização, mais fuga de capitais, mais gente indo morar no exterior.
Então, esse argumento fácil da tributação da herança, da tributação dos dividendos, na verdade, provoca efeitos econômicos violentíssimos e ruins para a sociedade como um todo, na forma de desemprego, de estagnação econômica. Se fosse para citar de cabeça um economista que fala muito bem disso, o George Mencken fala, na Introdução à Economia, sobre os efeitos da tributação dos mais ricos, dos bens de luxo, e tem teoria à vontade aplicada sobre isso. Bom, que os políticos usam isso nós já sabemos, né, para iludir as pessoas. Agora, com o volume de informações hoje que as pessoas têm, esse canal do YouTube, jornais, economistas de bom senso falando na imprensa todos os dias, se você se deixa dominar por esse tipo de ideia, aí, meu filho, o problema é seu.